Olá, crianças, bom dia. E aí, tá tudo em paz com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar mais uma correção e mais uma atividade que te enviou sexta-feira, né? E desde a semana passada nós estamos trabalhando um pouco sobre a Páscoa. Essa semana será a semana da Páscoa, Semana Santa. E agora nós iremos conhecer um pouco por que Páscoa, o que é Páscoa, o que significa a Páscoa para nós, né? Então, vamos lá, me acompanhem nessa leitura. Peguem um caderno de português, peguem as questões aí, vejam se vocês acertaram, se erraram, ok? Vamos lá. Páscoa. A Páscoa é considerada a data mais importante para os cristãos, porque ela representa a liberdade de Jesus sobre a morte e, com isso, a libertação dos cristãos do pecado. Cristãos são aquelas pessoas que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu crucificado para salvar a humanidade. Porém, o significado da Páscoa é mais antigo. O povo hebreu, numa época de muita crise em seu país, foi para o Egito trabalhar para o rei em troca de sustento, mas o rei passou a escravizá-los. O povo, que já não aguentava mais ser escravo, passou a pedir que Deus os libertasse da escravidão. E assim aconteceu. Deus enviou Moisés para libertar seu povo da escravidão. E essa parte aqui está repetida, certo? Deus enviou Moisés para libertar seu povo da escravidão, e eles chamaram essa libertação de Páscoa. Então, no Egito, o povo hebreu, eles viviam passando necessidade, era uma época de muita crise, e eles começaram a trabalhar para o rei em troca de sustento, mas o rei começou a escravizá-los. E o povo todo pediu a Deus que Deus os libertasse. E foi assim que aconteceu. Deus enviou Moisés para libertar o povo da escravidão. Então, esse momento lá no Egito, no povo hebreu, se chamavam de Páscoa. Páscoa lá quer dizer a libertação do povo da escravidão. Então, a Páscoa já iniciou antes de comemorarmos aqui no Brasil. No Egito já comemoravam a Páscoa, que significava libertação do povo da escravidão. Agora, vamos ao terceiro parágrafo. Então, quando Jesus, o Filho de Deus, veio para a terra para libertar a humanidade de seus pecados, no caso, pecados são ações, coisas que fazemos que nos afastam de Deus. Ele também foi perseguido e morto por homens que queriam continuar no poder e mandando em todo o povo. Jesus foi condenado e pregado na cruz. Foi assim que ele morreu. Porém, Deus Pai o ressuscitou dos mortos. Então Jesus venceu a morte para libertar a humanidade do pecado. Essa libertação também foi chamada de Páscoa. Então, no Egito, Páscoa significa libertação do povo da escravidão. E aqui, né, o significado para nós e muitos outros lugares, Páscoa significa a ressurreição de Jesus Cristo, né? Jesus, ele foi ressuscitado no terceiro dia, ele ressuscitou. O Deus Pai Todo-Poderoso o ressuscitou. Então, por isso que comemoramos o domingo de Páscoa, certo? Que se chama Jesus ressuscitou dos mortos, certo? Para merecermos a libertação, temos que acreditar em Jesus e cumprir o Evangelho, ou seja, fazer aquilo que ele ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e as pessoas que estão próximas de nós, como amamos a nós mesmos. Por isso, a Páscoa é um momento de alegria, libertação e compromisso com o próximo. Os símbolos, como ovo e coelhos, usados para demonstrar nossa alegria, por isso aqui acho que está errado. Damos e ganhamos chocolates, porque é algo muito gostoso. Então,
Aqui tem um significado da Páscoa, tanto no povo hebreu, mas também em outros lugares também tem outros significados da Páscoa. Mas o povo hebreu no Egito é a questão da libertação dos escravos, e para nós, aqui no Brasil, significa a ressurreição de Jesus Cristo, certo? Então, vamos a algumas questões aqui, que eu passei umas questõezinhas sobre o texto. São todas informações explícitas, ou seja, informações que estão no texto. Muito fácil. E também nós iremos trabalhar os símbolos, conhecer alguns símbolos da Páscoa. Então, vamos iniciar. Aqui nós temos a questão 1, que eram essas questões, no caso eram e no caso são para copiar essas questões no caderno, tanto de português como religião. Questão 1. Por que a Páscoa é a data mais importante para os cristãos? Porque ela representa a liberdade de Jesus sobre a morte e, com isso, a libertação dos cristãos do pecado. Questão 2. Quem são os cristãos? Os cristãos são aquelas pessoas que acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que morreu crucificado para salvar a humanidade. Ou seja, são aquelas pessoas que acreditam em Jesus, que acreditam que ele morreu para nos salvar. Ele morreu pelos nossos pecados. Questão 3. Por que o povo hebreu foi para o Egito? Foram trabalhar para o rei em troca de sustento, né? Que eles estavam passando necessidade e foram trabalhar em troca de sustento, ou seja, eles trabalhavam para receber comida. O que o povo fez quando não aguentava mais os escravos? Questão 4, né? O que o povo fez que não estava aguentando mais a escravidão, né? Que na verdade o rei passou a escravizá-los. Pediram que Deus os libertasse da escravidão. Questão 5. Quem Deus enviou para libertar seu povo da escravidão do Egito? No caso, ele enviou Moisés. Questão 6. Por que Jesus veio para a terra? Para libertar a humanidade de seus pecados. Questão 7. Como Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu? Ele foi perseguido, condenado e pregado na cruz. Questão 8. O que aconteceu com Jesus depois que ele morreu? Deus Pai o ressuscitou dos mortos. Questão 9, que é a penúltima. O que temos que fazer para merecermos a libertação dada por Jesus? Na verdade, para a gente merecer a libertação, temos que acreditar em Jesus e cumprir o Evangelho, ou seja, fazer aquilo que ele ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e as pessoas que estão próximas de nós, como amamos a nós mesmos. Ou seja, praticar o bem, perdoar o próximo. Então, no caso, nós devemos praticar os 10 mandamentos. Eu acredito que vocês vão fazer a primeira comunhão, ou ler bastante a Bíblia, né? Nós temos crianças que são evangélicas, e que lê a Bíblia. E na Bíblia diz, né, que devemos praticar os 10 mandamentos. Que um deles é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, vamos à questão 10. O que é Páscoa para vocês? É uma questão pessoal, então, para ti é um momento de reflexão sobre as nossas atitudes, de agradecimento a Jesus por ter se sacrificado por nós. E é um momento de ajudar e perdoar o próximo, certo? Então, é para ti, isso é uma opinião, né, para ti, é uma opinião, a resposta de ti, mas eu acredito que vocês tenham colocado a resposta de vocês. Vamos agora o que é que vem. Pronto, questão 11, na verdade não era a penúltima, né, a penúltima era a 10, ainda temos a última, que é a 11. Pesquise e escreva na internet. No caso, é pesquisa e escreva na internet os símbolos da Páscoa. Aí nós temos aqui alguns símbolos que amanhã nós iremos ter aula virtual e iremos trabalhar esses símbolos. Eu só vou citar os símbolos, não vou citar os significados, certo? Porque nós iremos trabalhar amanhã e vamos fazer um trabalho de vídeos.
Vamos fazer vários vídeos, várias montagens. Não vamos deixar de trabalhar a Páscoa, os símbolos, só porque estamos em casa. Pelo contrário, agora é que iremos trabalhar. Iremos fazer um vídeo sobre os símbolos da Páscoa. Nós temos aqui o círio pascal, o cordeiro, o trigo, os sinos, o peixe, o coelho, o ovo, os ramos. Então, são alguns símbolos da Páscoa, certo? Algumas crianças desenharam, outras colocaram os nomes. Cada símbolo desse significa alguma coisa, mas a gente vai deixar para trabalhar amanhã. E agora, é uma atividade, deixa a tia só ver se não está muito, o vídeo não está muito extenso. Nós temos aqui, deixa a tia ver. Bom, nós temos aqui 11 minutos. Eu acredito que dê para a gente dar continuidade à correção da atividade de história, que passou português e religião, falando sobre a Páscoa. E agora uma atividade do livro de história, trabalhando um pouco sobre os sujeitos históricos. Na página 12 do livro de história de vocês, peguem aí o livro de história na página 12. E o que são sujeitos históricos? E aí, o que é que vocês acham que sejam sujeitos históricos? O último conteúdo de história foi mudanças e permanências. E agora nós iremos trabalhar os sujeitos históricos, que tem o livro de vocês e inicia com história em quadrinhos. Eu vou ler para vocês, eu acredito que vocês tenham lido. É um texto muito bom, bem dinâmico para ler. Os sujeitos históricos, e a gente vai trabalhar um pouco sobre, será que os sujeitos históricos só são aquelas pessoas importantes, só são aquelas pessoas ricas, famosas? Será que eu posso ser um sujeito histórico? Vamos ver, né, no decorrer das correções. Muitos hábitos e costumes cotidianos tendem a permanecer ao longo do tempo. No entanto, para que ocorram mudanças é necessário a ação de pessoas. Então, para haver uma mudança, né? Para haver uma mudança de um celular, que antigamente o celular era velhinho, o celular não era digital, era aquele tijolão, como diz você no linguagem de vocês. Para haver uma mudança daquele tijolão para o celular mais avançado, um celular digital, quem teve as ideias, né? Quem teve a ideia de mudar, de fazer um celular melhor, mais avançado, né? Então, vamos lá. Eu só vou explicar, na verdade, o sujeito histórico quando realmente a gente conheceu um pouco, ler no decorrer, Tia foi explicando também no decorrer do vídeo. Então, nós temos aqui, leia a história em quadrinhos a seguir, que mostra como a ação das pessoas pode transformar a realidade. Um projeto para todos. Aqui nós temos uma sala de aula, né? A professora explicando sobre reciclagem. Nós temos uma sujeita histórica, que no caso é a professora. Os professores eles são considerados sujeitos históricos, porque eles fazem parte, né? Eles são pessoas que ensinam, que passam conhecimento, que de certa forma estão contribuindo para que vocês possam ser crianças de bem, que vocês possam adquirir conhecimento. Então, os professores, eles são sujeitos históricos. Mas e vocês, são sujeitos históricos? Será que um aluno pode ser um sujeito histórico? Vamos ver. Então, pessoal, espero que tenham compreendido como reciclar é importante. Nossa, que interessante! Aqui nós temos o pensamento desse menino e a fala da professora. Os balões são diferentes. Esse é o balão da fala e esse é o balão do pensamento. Mãe, hoje aprendi sobre reciclagem na aula de ciências. Poderíamos separar o lixo em casa. Claro,
Que legal, Adilson. Me explica como funciona? Aí aqui nós temos o ambiente em sala de aula. São sequências de fatos que acontecem em locais diferentes, mas que tratam do mesmo conteúdo. E também de dias diferentes. Nós temos aqui em sala de aula, aqui quando eles estão saindo da escola e aqui já em casa. Essa parte aqui tem esse retângulo que diz em casa é a fala do narrador. Reciclagem aqui, orgânico ali, certo? Isso mesmo. Durante a semana. Recolhemos os recicláveis toda quinta. Ok, obrigada. Na semana seguinte, Adilson contou sua experiência para Cleiton, seu amigo. Lá em casa, a separação do lixo está sendo um sucesso. Poxa, seria bom se todos fizéssemos isso. Ei, se falássemos com a diretora para fazermos um projeto para divulgar essa ideia? Boa! Aí aqui na diretoria da escola. Que ideia ótima, meninos! Desenvolveremos um trabalho conjunto sobre a importância da separação do lixo e da reciclagem. Bom trabalho! Amanhã vamos divulgá-lo para a comunidade. Aí aqui nós temos, né, uma ideia que iniciou, né, um estudo que iniciou na sala de aula. E esses alunos, Adilson e seus colegas, eles resolveram fazer a diferença. Eles perceberam que a reciclagem é importante para o ambiente e eles levaram essa ideia para frente, para melhorar o bairro onde eles moram, da escola. Então, eles estão contribuindo de maneira positiva para a melhoria do ambiente, do bairro, a limpeza. Então, eles não eram assim, poderiam ser considerados sujeitos históricos, sim, mas eles adiantaram esse processo. Então, o sujeito histórico é aquela pessoa que tem uma atitude que possa melhorar o ambiente, possa ajudar o próximo. Então, aqui, foi essa atitude que eles tiveram. Então, o sujeito histórico não pode ser só o professor, o presidente, né, uma pessoa importante. Qualquer um pode ser sujeito histórico, depende da sua atitude. Aí aqui tem, como parte do projeto, alunos e professores se organizaram e saíram às ruas próximas à escola para conversar com os moradores sobre a importância da reciclagem. As ações de Adilson, seus colegas contribuíram para a consciência de muitas pessoas do bairro onde ele estuda. Então, para vocês verem que é como lá na escola também, que eu estava trabalhando o ano retrasado sobre reciclagem e teve uma criança que se sensibilizou e começou a juntar a sujeira, o lixo na hora do recreio. Então essa criança ela é considerada um sujeito histórico. Vamos para a próxima agora. Não é esse aqui. Pronto, aqui tem o que é sujeito histórico, né? Todos os indivíduos que, a partir de seus atos, ativo ou passivamente, participam da construção do processo histórico. Aí nós temos dois tipos de sujeitos históricos. Tem o sujeito histórico individual, que pode ser o professor, o político, mulheres e homens, ricos, pobres, índios e brancos, governantes, governados, padrões, empregados. Então, qualquer um pode ser um sujeito histórico, depende da sua atitude. E antigamente não, antigamente só as pessoas ricas, importantes, elas poderiam ser sujeitos históricos, agora não. Qualquer um pode ser um sujeito histórico. Sujeitos históricos coletivos, movimentos sociais, associações de moradores, os movimentos estudantis, os sindicatos de trabalhadores, as organizações não governamentais, as ONGs. Então, essas pessoas que se juntam para lutar, para protestar sobre alguma coisa, para melhorar o salário, para melhorar a limpeza da rua. Então, essas pessoas que se juntam, eles são sujeitos históricos coletivos, certo? Então, vamos para aqui. Essa aqui é a questão, certo?
Deixa eu ver se tem mais aqui. Não é esse. Ficou faltando tia colocar um para vocês aqui. Mas tia vai ler para vocês. Aí tá na página 14. Certo? Antes de tia ler as perguntas. A história em quadrinhos. Leia, pega aí na página 14. A história em quadrinhos 12 e 13 mostrou as ações de Adilson e outros personagens que contribuíram para mudar a realidade do bairro, onde ficava a escola. Esses personagens podem ser considerados sujeitos históricos. Todos somos sujeitos históricos, pois tudo que fazemos ou deixamos de fazer interfere em nossa realidade, em nosso tempo, contribuindo para que ocorram mudanças e permanências. Até algumas décadas atrás, entretanto, muitos historiadores pensavam que apenas as ações de pessoas consideradas importantes, tais como presidentes, generais, reis, podiam determinar os rumos da história, atuando como sujeitos históricos. Nas últimas décadas, porém, passou-se a reconhecer também como sujeito histórico a pessoa individual ou coletiva participa do processo histórico. Então, todos nós podemos ser sujeitos históricos, certo? Porque, de certa forma, a gente contribui para as mudanças, para algum tipo de mudança. Então, vamos agora. Essa parte que eu li, no caso, não está aqui. Eu acho que Tielba esqueceu de colocar. É a página 14, que era só para ler, que já explicou. Vamos agora para a página 16, que tem algumas perguntas no livro, certo? Que vocês tinham que só apenas responder após a leitura. Questão A. Quais atividades de Adilson e seu amigo contribuíram para mudar o dia a dia de sua família e o do seu bairro onde ele estuda? Então, como foi que eles contribuíram? A sugestão de Adilson, acho que faltou um A aqui. Deixa eu só colocar o A aqui. Adilson. Pronto. Deixa eu colocar Adilson. A sugestão de Adilson foi para que sua família passasse a separar o lixo orgânico do reciclável. E depois a proposta que ele e seu amigo fizeram à diretora da escola, que criar um projeto para conversar com os moradores sobre a importância da reciclagem. Deixa eu só te ajeitar aqui esse nome Adilson, que eu estava bem incomodada com esse nome Adilson. Acho que foi na hora de digitar. Pronto. Agora tá certo. Bom. Então, a sugestão de Adilson contribuiu para diminuir, a questão do lixo, né? O lixo estava todo misturado, lixo orgânico com não orgânico, e para também mostrar a importância da reciclagem. Questão B. Você considera importantes as atitudes dos personagens como sujeitos históricos? Por quê? Sim, pois as atitudes dos meninos contribuem para melhorar a realidade do bairro. Por isso que eles são personagens, né? Eles se tornaram sujeitos históricos. Mas se você não fizer nada, se você falar assim, ô mamãe, vem cá que eu vou lhe mostrar como se mexe no celular. Então você já é um sujeito histórico, né? Que você está ensinando, você está passando conhecimento para alguém, você está modificando, você está transformando, você está colocando algum conhecimento na cabeça de alguém. Então, você também é um sujeito histórico. Questão B. Você já praticou alguma atitude semelhante à de Adilson e seu amigo? Essa aqui é uma questão pessoal. Se você já praticou, sim. Eu aposto que aquela menina que estava juntando lixo na hora do recreio, acho que ela vai lembrar e vai colocar. Eu só não me lembro o nome, mas era um aluno de Tielba. Questão 2. Observe novamente a pintura de Tarsila do Amaral, apresentada na página 14, e responda as questões. O que essa pintura representa? A pintura representa operários, que inclusive nós já até trabalhamos essa pintura.
Questão B. Pessoas como as representadas na pintura podem ser consideradas sujeitos históricos? Por quê? Sim, né? Na verdade, eu esqueci de colocar o sim aqui. Mas aí vocês colocam. Sim. Eita, deixa eu te apagar aqui. Pronto. Caneta. Sim. Vírgula. Aí o E vocês colocam minúsculo mesmo. Sim, elas podem ser consideradas como sujeitos históricos, pois por meio de suas ações, elas participam do processo histórico. Então, todos somos sujeitos históricos, porque através das nossas ações podemos interferir ou não nas mudanças ou permanências de alguma coisa, né? Então, próximo. Aqui é a página 17. Leia os 2 textos a seguir e depois responda as questões. Questão A. São considerados sujeitos históricos todas as pessoas ou grupos de pessoas que podem transformar a realidade em que vivem e a dos outros. Dessa forma, podemos considerar sujeitos históricos os trabalhadores do campo e da cidade e as crianças, por exemplo. Tá? Aqui está dizendo que todo mundo pode ser um sujeito histórico. B. Os sujeitos históricos são aqueles que individualmente desempenham um importante papel no rumo da história, por meio de ações consideradas heróicas, como reis, rainhas, políticos e rebeldes. Aqui está dizendo, aqui é a definição dos sujeitos históricos. Essa definição está dizendo que qualquer um pode ser sujeito histórico. E essa aqui está dizendo que sujeitos históricos são sujeitos individuais. São só reis, rainhas. Não está dizendo só não, mas está dizendo que são essas pessoas sujeitos históricos. Questão A. Escreva com suas palavras como o sujeito histórico é tratado no texto A e no texto B. Essa aqui é com suas palavras, né? Mas aí Tielba colocou. Espero que vocês confiram aí a resposta. A ideia de sujeito histórico no texto A é abrangente de todas as pessoas. Ou seja, nessa definição aqui, está dizendo que todo mundo pode ser. Já a ideia de sujeito histórico no texto B é restrita às chamadas pessoas importantes. Realmente. E a Elba disse que só não, mas aqui está dizendo que só aquelas pessoas heróicas, importantes, é que podem ser sujeitos históricos. Com qual dessas definições o sujeito histórico você concorda? Por quê? Qual dessas definições você concorda? O A ou o B? Bom, na minha opinião, com as duas definições, né? Porque todas as pessoas podem ser consideradas sujeitos históricos, pois por meio de suas ações participam do processo histórico. Na verdade, essa aqui está errada. Na verdade, eu preferia mais a questão A. Deixa eu colocar aqui com a definição, com as duas definições. Mas aí tia colocou as duas definições, mas Elba tinha que escolher uma, né? Então, vamos riscar essa aqui. Eu concordo com a A. Eu acho que foi na hora que tia com a definição A. Eu acho que acredito que vocês vão concordar também com a definição A. Eu concordo com a definição A, porque todo mundo pode ser um sujeito histórico. E a B está dizendo que só as pessoas importantes podem ser. Então, vocês coloquem aí, ó, com a definição A. Quer dizer, é a opinião de vocês, né? Porque todas as pessoas podem ser consideradas sujeitos históricos, pois por meio de suas ações participam do processo histórico. Por isso que eu defendo a definição A, ok? Então,
Vejam aí se vocês acertaram, se não acertaram, certo? Façam as correções. For um pouquinho longo, mas aí vocês podem pausar o vídeo, podem pausar, podem corrigir. Vai demorar um pouquinho, mas vocês conseguem, certo? Então, ó, um beijo, fiquem com Deus. Na verdade, resolvi fazer um vídeo só das disciplinas, português, das disciplinas, né? Interdisciplinar, português, religião, história. Então, fiquem com Deus e até daqui a pouco uma postagem da atividade.